turma, turma do 8º ano, hoje nós vamos concluir nosso módulo, certo? O primeiro módulo, falta só um pedacinho, falta só justamente as rebeliões separatistas, certo? Só que, turma, aqui no nosso módulo, a gente tem lá só Conjuração Mineira e Inconfidência Baiana, ou Conjuração Baiana e Inconfidência Mineira. Mas aqui nós vamos ver algo a mais. Aqui nós vamos falar da Revolução Pernambucana também, certo? É porque no módulo de vocês, a Revolução Pernambucana só vai falar quando a gente estiver falando da vinda com a família real aqui no Brasil. Mas eu quero aproveitar e, já que a gente está falando de rebeliões separatistas, a gente também falar logo de Revolução Pernambucana, ok? Aí a gente amarra o módulo e depois a gente já entra no módulo 2, ok, turma? Então vamos lá. Rebeliões separatistas, século XVIII e XIX. Bom, essas são as principais rebeliões separatistas que vocês estão vendo aí, ó. Conjuração Mineira, Conjuração Baiana e Revolução Pernambucana. No meio aí, entre elas, teve uma Inconfidência Carioca também, ou Revolução Carioca, certo? Ou Conjuração Carioca, que a gente fala assim, mas não teve significância nenhuma para o processo histórico brasileiro, não é tão relevante assim, certo? Mas que a gente, só para não passar despercebido, a gente vai falar sobre ela, certo? Então vamos lá. Bom, as rebeliões separatistas, pessoal, é diferente de rebeliões nativistas. As rebeliões nativistas foram aquelas rebeliões que o objetivo era melhorar a situação de cada região, de cada localidade. Os problemas eram locais, então eles queriam resolver o problema local. Não tinha a ideia de se separar politicamente do Brasil. Por exemplo, rebeliões nativistas, nós tivemos exemplo como a Aclamação de Amador Bueno, Revolta de Beckman, Guerra dos Emboabas, Revolta de Filipe dos Santos, Guerra dos Mascates, certo? Eram rebeliões localizadas. Agora, as rebeliões separatistas, essas rebeliões, ela tinha um alcance maior, certo? Ela queria se separar politicamente de Portugal. A princípio era a sua região, mas depois vai abranger o pensamento, o alcance para todo o Brasil, certo? Mas a princípio, essa separação, eles queriam separar politicamente a sua região de Portugal. E essa separação, com o tempo, abrangeria todo o Brasil, ok? Então, quais foram as causas gerais das revoltas separatistas? O primeiro tópico aqui, ó. Decadência da atividade mineradora, esse primeiro tópico. Bom, pessoal, nós vimos, eu acho que foi o ano passado, nós falamos sobre algumas rebeliões nativistas, que nós acabamos de falar. E nós vimos que o governo de Portugal estava apertando o cerco sobre o contrabando do ouro, certo? Portugal estava fazendo o máximo possível, estava sugando o máximo possível dos mineradores, aumentando os impostos, aumentando a fiscalização, e isso vai gerar um pouco de insatisfação, certo? E ao mesmo tempo que a decadência do ouro, o ouro já não estava dando tanto, já não estava produzindo tanto como antes, certo? No século XVIII, na segunda metade mais ou menos do século XVIII, a produção aurífera no Brasil era baixíssima, mesmo porque a maneira de se extrair o ouro era rudimentar para a época, certo? Era rudimentar. E com essa decadência do ouro, o governo vai apertar o cerco, vai aumentar ainda mais a cobrança de impostos, e isso vai gerar insatisfações, certo? Por todo o Brasil, certo? Esse é um dos primeiros motivos das revoltas separatistas. A insatisfação do povo ou das elites, certo? Porque vocês vão perceber aí que em algumas rebeliões era controlada pela elite, mas outra era controlada pelo povo, classe média e povão em geral, e essa classe média, essa elite, esse povo estava insatisfeito com o sistema opressivo de Portugal, certo? Porque Portugal queria
que pagasse os impostos, não importa se tivesse ouro ou não, ele queria pagar, ele queria receber esse dinheiro. Ele não estava levando em consideração que o ouro não estava sendo produzido em larga escala como estava antes, ok? Bom, miséria do Nordeste, ó, o segundo caso, a segunda causa das revoltas, é a segunda causa geral. Gente, o Nordeste, mais ou menos por volta na segunda metade do século XVIII, o Marquês de Pombal tirou a capital do Brasil de Salvador e levou para o Rio de Janeiro, certo? Justamente por quê? Por causa da produção de ouro, porque o Nordeste ficava distante das principais minas do ouro, que era a região de Minas Gerais. Aí o que aconteceu? Minas Gerais fica mais próximo do Rio de Janeiro. Minas Gerais não tem mar. Minas Gerais é onde aconteceu as primeiras descobertas, certo? De ouro. Então esse ouro tinha que ser mandado para Portugal. E o porto mais próximo de Portugal era justamente o quê? Rio de Janeiro. Então todo o ouro era escoado pelo Rio de Janeiro. Então a riqueza do Brasil começou a se concentrar na região sudeste. E o Rio de Janeiro começou a ter mais importância do que Salvador. E o sudeste mais importância do que o nordeste. Aí o Marquês de Pombal, certo? Pegou a capital de Salvador e mudou para o Rio de Janeiro. A partir daí, o Nordeste começou a entrar em decadência, porque o açúcar já estava em decadência. E quando tirou a capital política do Nordeste, aí a decadência teve um processo mais acelerado, certo? Difusão das ideias liberais. Que ideias liberais é essa, pessoal? Nós já vimos. As ideias iluministas. As ideias iluministas, aquelas ideias que não aceitavam a colonização, não aceitavam a opressão, não aceitavam o absolutismo. Essas ideias de igualdade, de respeito, de tolerância, de fraternidade, vai ser divulgada para todo o mundo. E essas ideias vão chegar aqui no Brasil. Elas vão chegar como aqui no Brasil? Através dos estudantes brasileiros que iam estudar na Europa, certo? Trazia essas ideias para cá, através dos navios que ancoravam nos portos, navios europeus, pessoas comentavam, falavam dessas ideias. Inclusive, gente, aqui na colônia, Brasil, era proibido ler livro de iluministas. Esses livros era contrabandeado, era passado de uma mão para outra, às escondidas, certo? O iluminismo era debatido, discutido aí nos cafés, nas casas, certo? Escondido, porque se o governo pegasse, a pessoa era presa. Então essas ideias de respeito, liberdade, certo? Fraternidade, de tolerância, de não à opressão, isso vai levar com que os brasileiros se levante contra o sistema opressor português, certo? Exemplo da independência dos Estados Unidos. A independência dos Estados Unidos, ela vai influenciar diretamente a Inconfidência Mineira, diretamente. Já a Inconfidência Baiana, ou Conjuração Baiana, vai ser influenciada diretamente pela Revolução Francesa. Mas, tanto a independência dos Estados Unidos, quanto a Revolução Francesa, foram influenciadas pelos ideais iluministas. Então, tanto a Inconfidência Baiana quanto a Inconfidência Mineira vai ser influenciada pelo pensamento iluminista. Agora, as ideias da independência dos Estados Unidos, ela vai influenciar diretamente a Inconfidência Mineira. E a Revolução Francesa, as ideias da Revolução Francesa vão influenciar diretamente a Conjuração Baiana, ok? Vitória da burguesia na Revolução Francesa, claro, certo? Nós falamos sobre isso já. A Revolução Francesa foi toda ela burguesa, toda ela controlada pela burguesia, certo? A burguesia usou o povo para ascender ao poder, ok? E essas ideias vão chegar até aqui. A última causa geral, ação das sociedades secretas, tais como a maçonaria. Gente, nessas rebeliões que a gente vai falar aqui, na Inconfidência Mineira, na Conjuração Baiana e na Revolução Pernambucana, principalmente na Conjuração Baiana e na Revolução Pernambucana, a maçonaria vai ter um papel importante, certo? A maçonaria vai ter um papel chave nesse processo de separação. Aliás, a maçonaria vai ter um papel importante também na independência do Brasil, ok? Então vamos lá. Olha, a primeira é essa aí, galera. Conjuração Mineira.
Tanto faz você dizer conjuração mineira como inconfidência mineira, a mesma coisa, certo? A mesma coisa, ok? Não se preocupe com isso, tanto faz. Bom, aqui nós temos decadência da produção aurífera, nós já falamos sobre isso. Quando a gente está falando das causas gerais, a gente já falou isso, os antecedentes, como era o contexto do Brasil naquela época. O ouro estava em decadência, aí o governo português oprimia cada vez mais os mineradores, através cada vez mais impostos, sugando o máximo possível, certo? E o governo, o povo, a elite, vão mostrar sua insatisfação. E aqui na Inconfidência Mineira, quem vai mostrar essa insatisfação vai ser a elite, porque esse movimento que vocês estão vendo agora, a Conjuração Mineira ou Inconfidência Mineira, de 1789, ela é toda elitizada, certo? Ela foi toda ela controlada pela elite, ok? Pela elite. Arroxo fiscal, derrama, o que eu acabei de falar para vocês, que o governo estava oprimindo. O ouro já não dava mais tanto assim, mas o governo queria lucrar. O governo queria tirar não importa de onde. Os mineradores diziam que não estava tendo mais tanto ouro assim, mas o governo não importava com isso, o governo queria impostos. Então o povo, os mineradores não conseguiam pagar os impostos. Aí o que foi que o governo fez? Decretou, olha gente, a derrama. A derrama, o que é a derrama? Bom, em poucas palavras, derrama, você pode dizer que é a cobrança forçada dos impostos atrasados. Foi uma maneira, certo, opressiva, que Portugal encontrou para cobrar os impostos daqueles mineradores que atrasaram o pagamento. Eles, inclusive, gente, com a derrama, poderiam até invadir as casas dos mineradores para pegar objetos de valores, para cobrir aquele valor que era devido, certo? Antes, eles estipularam uma determinada quantidade, por exemplo, 1.500 arrobas de ouro por ano, aquela região tinha que entregar. Se aquela região não entregasse 1.500 arrobas por ano de ouro, o governo de Portugal poderia mandar as tropas invadirem as casas dos mineradores e pegar o que tinha de valor até cobrir esse valor. Isso era a derrama, cobrança forçada dos impostos. E isso vai ser o ponto-chave da Revolução da Conjuração Mineira, porque eles vão programar a Inconfidência, a Conjuração, para o dia que o governo for decretar a derrama. Aí vai acontecer. Só que vocês vão perceber que o governo vai ficar sabendo antes do processo que estava em andamento, do processo revolucionário que estava em andamento. O governo vai saber antes. Por quê? O governo de Portugal, porque o movimento vai ser traído, vai haver um traidor entre eles, que a gente vai falar sobre isso. Qual era a situação? O que a gente está falando aqui, o alvará de proibição da manufatura de 1785. Em 1785, ou seja, na segunda metade do século XVIII, o governo de Portugal toma mais uma medida opressiva para aumentar suas arrecadações, já que o ouro estava em decadência. Aí o que o governo faz no seu processo ávido de querer lucrar, de querer ter mais e mais lucro, sendo que o ouro está em decadência? O governo faz o quê? A rainha Dona Maria I cria um decreto chamado Alvará de 1785. Esse decreto proíbe a instalação de qualquer tipo de indústrias aqui no Brasil. Proíbe a instalação de qualquer tipo de indústria aqui no Brasil. Justamente para quê? Porque esses produtos, para que nenhuma indústria concorresse com as indústrias de Portugal. Para que só Portugal pudesse vender os produtos que a gente precisasse. Então, esse alvará de proibição das manufaturas, gente, são produtos industrializados da época. Essa proibição aqui vai ser um dos motivos que vai fazer com que o povo, a elite, se revolte contra Portugal, principalmente a elite, porque a elite vai querer produzir suas próprias manufaturas, certo? Mas esse pacote aqui de alvará de 1785, ele tá dentro do pacote
de aperto, certo? De opressão do governo de Portugal, de sugar o máximo da gente, certo? Portugal queria lucro, não importa de onde viesse, queria era dinheiro. Então Portugal proíbe, com esse alvará de 1785, proíbe a instalação de indústrias aqui no Brasil, ou seja, de proibição de manufaturas, certo? Mesma coisa, justamente para que o Brasil não tenha indústrias, fábricas, para não concorrer com as portuguesas. E isso vai criar um clima de insatisfação aqui na colônia. O crescimento da agitação cultural e intelectual na região, justamente por causa das ideias liberais que vieram para cá. Então, na verdade, tudo isso aqui, fora a derrama e o alvará de 1785, a gente já falou lá nas causas gerais, nas causas gerais. Então, esses antecedentes aqui está implícito lá. As ideias liberais começaram a chegar da Europa através dos filhos dos ricos que iam estudar na Europa. Quando eles retornavam de férias, eles traziam essas ideias, e isso agitou o Brasil, certo? Isso ficou meio assim, ficou aquele clima de agitação, de encontros às escondidas, debatendo as ideias contra as monarquias absolutistas, e Portugal era uma monarquia absolutista. Então essas ideias vão agitar o Brasil e a região, principalmente a região de Minas Gerais, certo? Bom, aqui ó, os principais objetivos da Inconfidência Mineira: defesa do ideal republicano. Bom, se é uma rebelião separatista, é lógico que ia ser eles queriam adotar, implantar uma república aqui no Brasil, porque nós estávamos vivendo uma monarquia. O governo de Portugal era uma monarquia absolutista. Vocês lembram a diferença entre monarquia e república, né? Monarquia é aquela forma de governo onde o poder é hereditário, passa de pai para filho, onde não há eleições e o poder é vitalício. Já a república não, o poder é temporário e exige eleições, certo? Um governante é eleito para governar o país por um determinado tempo. Então, se eles queriam implantar uma república, é porque eles não queriam a monarquia. Se eles não queriam a monarquia, eles queriam se separar de Portugal. Primeiro, a ideia era separar a região de Minas Gerais. Depois, essa ideia ia abranger todo o Brasil, certo? Defesa da industrialização. Então, eles eram contra aquele alvará de 1785. Eles queriam que o Brasil tivesse sua própria indústria. Eles queriam que o Brasil produzisse suas próprias manufaturas. Ou seja, eles queriam o fim do Pacto Colonial. Vocês estão lembrados do que é o Pacto Colonial? O Pacto Colonial, gente, era aquele acordo que Portugal fez unilateralmente, onde o Brasil só podia comprar e vender de Portugal, só podia comercializar de Portugal. Então, o Brasil tendo suas próprias indústrias, o Brasil não ia precisar mais de comprar produtos que ele tinha de Portugal. Criação da primeira universidade. Esse era um dos objetivos também dos mineiros. Eles queriam criar universidades na região de Minas Gerais, certo? E distribuição de pensões. Essa distribuição de pensões estava voltada mais para os militares, que era defendido principalmente por Tiradentes, certo? Principalmente por Tiradentes. Outra coisa interessante, pessoal, essa rebelião, ela não tocava no escravismo, ela não tocava na situação do escravo no Brasil, ou seja, ela não defendia a abolição da escravidão. Por quê? Porque é uma rebelião, aliás, é uma inconfidência, é uma conjuração, ou rebelião mesmo, até cabe aí, certo? Da elite, e a elite tinha escravos, e a elite não queria abrir mão desses escravos. A elite estava fazendo esse fuzuê todo porque a elite estava devendo demais à coroa portuguesa, devendo muito, muito. É lógico que eles tinham medo da derrama, certo? A derrama ia confiscar as riquezas deles, certo? Então eles começaram a se reunir, certo? Se reunir, discutir, debater essas ideias. Continuando, eles queriam transformar São João del Rei, que é uma cidade de Minas Gerais, na capital de Minas, ou no caso aí, na capital do seu país, certo? Capital do Brasil, que eles imaginavam que fosse. Criação de uma Casa da Moeda na região de Minas Gerais. Gente, a Casa da Moeda só fica geralmente
na capital do país, certo? E eles queriam que em Minas Gerais ficasse a casa que emitisse dinheiro, certo? São propostas ambiciosas. Liberação da dívida da atividade mineradora, ou seja, eles não queriam cobrança de impostos na atividade mineradora. Eles não queriam que cobrasse mais nenhum tipo de impostos, certo? Influência do modelo de rebelião dos Estados Unidos. Como eu falei, a Inconfidência Mineira ia ser influenciada diretamente pela independência dos Estados Unidos. Caráter elitista. Ou seja, a Inconfidência Mineira, ela foi feita pelos ricos, pelos grandes mineradores, pelos grandes proprietários de terras. E tudo que eles queriam era manter seus privilégios. Certo? Bom, continuando ainda que polêmica, acredita-se em uma expressiva ação da maçonaria no movimento. Olha, quando eu falei para vocês que a maçonaria vai atuar em quase todo o processo separatista do Brasil, o peso da atuação da maçonaria é mais na Conjuração Baiana e na Revolução Pernambucana. Agora, ela vai atuar aqui também, mas essa é uma questão muito delicada, porque ainda não existe muitos, como é que diz, muitos documentos que fundamentam esse tipo e como era esse tipo de participação. Mas não tem a menor dúvida que a maçonaria participou de alguma forma aqui, certo? Mas é um assunto polêmico e delicado, certo? Isso não veio muito à tona, nem pelos grandes livros didáticos, toca pouco nesse assunto. A conjuração tinha um caráter elitista, não só pela natureza das mudanças que pretendiam introduzir. Observe que eles pretendiam introduzir, nada ia favorecer o povo, só ia favorecer eles mesmos, só. Eles quem? A elite, os ricos, os abastados. Assim como pela posição social dos envolvidos, mineradores, juristas, intelectuais, religiosos e militares de alta patente. O militar de mais baixa patente era Tiradentes, que era alferes, que hoje equivale a mais ou menos capitão, mais ou menos a capitão, certo? Está ali um dos participantes, a imagem de Tomás Antônio Gonzaga, certo? Continuando aí, galera, o início do movimento estava previsto para o dia da cobrança da derrama, ou então, como eu falei, no dia que o governo português fosse decretar a derrama, ou seja, no dia que o exército português fosse entrar na casa dos mineradores à força para tomar o que eles tivessem de valor, para complementar os impostos devidos, aí nesse dia ia acontecer a derrama, ou ia acontecer a conjuração mineira, ou Inconfidência Mineira. Acontece, gente, que esse movimento, como eu disse a vocês, houve uma traição, o movimento foi traído. Por que o movimento foi traído? Porque, gente, eu falei para vocês que esses mineradores, todos eles, esses grandes proprietários envolvidos aqui, todos eles deviam à coroa portuguesa, deviam muito, e esse movimento foi traído justamente porque alguns proprietários de terra, alguns mineradores, em troca do perdão de suas dívidas, foram lá e denunciaram o movimento, que até então esse movimento só estava em reuniões, em debates só. Aí você diz, mas e por que tinha religiosos, militares? Por quê? Olha aí embaixo, religiosos e militares de alta patente. Por que tinha, já que você está dizendo que era só proprietários e grandes mineradores? Porque esses religiosos e esses militares, eles tinham propriedades. A igreja, porque a igreja andava lado a lado com os ricos, com a elite, e a igreja também era proprietária de terras, assim como os militares também de alta patente. Então esse movimento era um movimento elitista, e esse movimento foi traído por alguém da elite que queria o perdão de suas dívidas, certo? A gente tem o nome aqui do tenente-coronel Joaquim Silvério dos Reis, delatou a conjuração, mas não foi só ele, teve outros delatores. Agora, ele foi o mais conhecido,
ele era o mais conhecido e ele é o único que a história deu destaque. Mas houve outros traidores, em troca do perdão de sua dívida. Joaquim Silvério dos Reis foi lá e entregou o movimento em troca do perdão. O movimento foi traído, certo? Ele entregou tudo, disse quem era que participava, o dia que ia acontecer, disse tudo. A cobrança da derrama foi suspensa e teve nível a devassa. Ou seja, quando o governo de Portugal soube que esse movimento ia acontecer no dia da derrama, ele suspendeu a derrama e prendeu todos os participantes da Inconfidência Mineira, todos aqueles que estavam nas reuniões, e vai dar início a um processo contra essas pessoas, e esse processo vai se chamar devassa, certo? Vai se chamar devassa. Olha, Alferes Tropeiro Tiradentes, José Joaquim da Silva Xavier. Cuidado para vocês não confundirem com o tenente-coronel que delatou o movimento, que foi Joaquim Silvério dos Reis. Aqui é Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, que era um militar. No entanto, Tiradentes, aí às vezes a gente pergunta, por que só Tiradentes foi preso? Por que só Tiradentes foi morto, executado? Gente, porque ele foi o único que assumiu a culpa. Ele foi o único que disse, eu sou culpado. Tudo isso que vocês estão dizendo é verdade. Os outros negaram. Os outros negaram e foram libertados. No máximo, sofreram exílio lá na África. Viver o quê? O exílio na África, num país de língua portuguesa, numa ilha de língua portuguesa, ou um país de língua portuguesa, vivendo com sua riqueza. Certo? O que ficou preso foi Tiradentes, que assumiu a culpa. Então, preso após 4 interrogatórios, assumiu a responsabilidade pelo movimento. A história básica, a história do Fundamental 2 e médio, ela não deixa explícito isso nos livros didáticos, mas eu acredito que Tiradentes tenha sofrido uma tortura absurda, certo? Porque ele estava, mesmo ele não era pobre, ele tinha algumas posses, certo? Ele não era rico como os outros eram, mas ele tinha uma condição invejável. Ele tinha posse de escravos, ele tinha propriedades, ele tinha casas, certo? Ele era autodidata em vários segmentos. Ele era dentista, ele era arquiteto, ele era engenheiro, ele era topógrafo. Gente, ele era dezenas de profissões, ele era autodidata, ele tinha um conhecimento muito grande, certo? Então, Tiradentes, mas entre os ricos ele era o mais humilde, mas não era pobre, deixar bem claro isso. Acredito que ele deve ter sofrido uma tortura muito grande, para ele assumir sozinho essa culpa, para ele dizer, não, eu participei mesmo, e a forma como ele se pronunciou, na verdade, ele deu liberdade, ele é como se tivesse liberado os outros, certo, das acusações. Dona Maria I rejeitou os pedidos de clemência é perdão, que às vezes o réu, o preso pede ao rei, certo, ou à rainha, o perdão, que a gente chama de clemência, mas Dona Maria I rejeitou, ou seja, não deu perdão. Essa Dona Maria I, lembra que é a mesma que decretou o alvará de 1785, certo? E condenou Tiradentes a uma punição exemplar por crime de lesa majestade. O que é lesa majestade? É roubar a coroa, roubar a rainha, roubar o tesouro do rei. É isso que é o crime de lesa majestade, certo? Bom, a conjuração carioca ou conjuração fluminense. Pessoal, antes de falar sobre isso, deixar bem claro, o corpo de Tiradentes, aqui, o corpo de Tiradentes, Tiradentes vai ser enforcado e esquartejado, e várias partes do corpo dele vai ser espalhada pelas cidades, pelas estradas, para servir como exemplo, certo? Para que as pessoas não façam de novo uma revolta contra Portugal. Outra coisa, essa ideia de Tiradentes, essa ideia de mistificar Tiradentes, de colocar Tiradentes num pedestal, imaginar Tiradentes como Jesus Cristo, com aquele roupão, aquela barbona, aquilo ali, aquele ícone criado
de Tiradentes foi criado pelos republicanos, quando fizeram a proclamação da República. E eles encontraram em Tiradentes o símbolo ideal, certo? O símbolo ideal para representar a república que eles queriam. A partir daí, Tiradentes, então, foi colocado num pedestal acima do normal, certo? Acima do normal. Tanto é que existe um dia especial para ele, 21 de abril, certo? 21 de abril é o dia de Tiradentes. Que, na verdade, a única coisa que Tiradentes fez foi assumir que realmente estava tramando contra Portugal. Essa foi, e morreu por isso, certo? Então essa ideia de Cristo, de Marte, foi a república, os republicanos, certo? Do exército que pegaram Tiradentes e transformaram nesse Marte, certo? Além do mais, isso pegou um feriado porque ele é da região sudeste. Mas a Conjuração Baiana e a Revolução Pernambucana, talvez, no bojo das ideias, tenha sido mais importante do que a Conjuração Mineira, do que a Inconfidência Mineira. Bom, a Conjuração Carioca ou Fluminense, gente, na verdade, não tem muita relevância na história, como eu falei para vocês, certo? Um movimento que eles se encontravam num café, em bares, para discutir as ideias liberais. E com isso, a polícia chegou lá e acabou com esse movimento. O movimento relacionou-se à fundação da Arcádia, Sociedade Literária do Rio de Janeiro, por iniciativa de Manuel Inácio da Silva Varenga e José Basílio da Gama, em 1786. No local debatiam-se as ideias liberais e criticava-se o pacto colonial. Então, isso era ilegal. Eu disse a vocês que os livros iluministas eram ilegais aqui no Brasil. Você debater essas ideias liberais era perigoso. O pacto colonial era aquele acordo que Portugal fez unilateralmente, que proibia o Brasil de comercializar, comprar ou vender de qualquer país que não fosse ele, Portugal. Então isso era inaceitável, certo? Olha, no auge da Revolução Francesa, as reuniões da Arcádia foram denunciadas, ou seja, a reunião desses caras, desses intelectuais, alguns escritores participavam, e foram denunciadas. Tem uns caras ali inteligentes que estão falando sobre o iluminismo, querem o fim do pacto colonial, estão debatendo as ideias liberais. A histeria antirrevolucionária levou o vice-rei a abrir uma devassa é processo, de 3 anos, contra os prováveis conspiradores reunidos na Sociedade Literária. Sociedade Literária, Sociedade de Leitores e Escritores. Apesar das relações entre os acusados e os inconfidentes de Vila Rica, nada foi oficialmente comprovado, certo? Por isso que não tem muita relevância na história, não há importância. A região sudeste é que insiste de colocar essa conjuração carioca como relevante, mas não tem, certo? Relevância nenhuma. Agora sim, nós vamos falar de uma revolução que talvez tenha sido uma primeira tentativa de uma revolução socialista na história, sem ter a ideia de que era uma revolução socialista, que é justamente a Conjuração Baiana, de 1798, que vai ter influência direta da Revolução Francesa. 1798 vai ter influência direta da Revolução Francesa, certo? Origens, decadência da economia açucareira. Bom, a economia açucareira, ela era forte antes do ciclo do ouro. Logo que o Brasil, a partir da colonização do Brasil, de 1530, aí começou a economia açucareira. Essa economia açucareira, ela vai até a primeira metade do século XVI. A partir da segunda metade do século XVI começa o ciclo do ouro. O açúcar já estava em decadência. E no final do século XVIII, o açúcar estava mais em decadência ainda. O ouro já estava em decadência, imagina o açúcar. E aqui na Bahia era mais na região do Recôncavo. A mudança do eixo econômico para o Sudeste, falando sobre isso. O Marquês de Pombal tirou a capital do Brasil e passou para a região Sudeste. E isso tudo vai ter consequências aqui no Nordeste, principalmente Salvador. A Bahia vai perder o status de capital do Brasil, certo? Miséria da numerosa população negra da Bahia. Se os brancos já viviam em miséria, imagine a população negra viver numa situação mais decadente ainda, certo? Isso, inclusive, que eu estou falando é dos negros forros, dos negros alforriados também.
os negros livres, e a escravidão apertava-se cada vez mais, certo? Repercussão da fase popular da Revolução Francesa. A fase popular é a Convenção Nacional. A Convenção Nacional, aquela fase da Convenção Nacional liderada primeiro pelos girondinos, depois jacobinos. É aí que é a fase popular, quando era liderada pelos jacobinos, certo? E isso vai repercutir aqui no Brasil. Uma coisa, a Conjuração Baiana, ela vai começar com a elite, com a maçonaria, com a loja, acredita-se que é uma loja maçônica, a loja Cavaleiros da Luz, olha aqui, ó, Cavaleiros da Luz, se representou na maçonaria, vai começar com eles, esse movimento elitista. Mas aí, a classe média e o povo vai se apossar dos ideais, elitistas e agregar outros ideais. Aí a elite faz o quê? Sai de baixo. A elite diz, eu vou me misturar? Nada, a elite sai de baixo, aí fica só o povo mesmo, gente, a classe média, soldados de baixa patente, alfaiates, negros alforriados, mestiços, brancos pobres, certo? Pessoas mesmo do povo, ok? Processo de independência do Haiti. O Haiti, gente, eles se basearam, os conjurados baianos, eles se espelharam muito na Revolução do Haiti. O Haiti teve uma revolução onde praticamente os negros mataram, extinguiram a população branca toda, certo? Então eles perceberam, os negros também, o povo aqui baiano, percebeu que podia tomar o poder dos brancos, podia tomar o poder da elite, minoria branca. Então eles se espelharam na Revolução haitiana, certo? Difusão das ideias liberais pela sociedade secreta Cavaleiros da Luz, ou seja, a maçonaria. Ideias liberais, repetindo, é a mesma coisa de ideias iluministas, certo? O que eles queriam? Proclamar a República Baiense, ou seja, como a Inconfidência Mineira. Eles queriam se separar, certo, de Portugal, politicamente. Abolicionismo, ou seja, eles queriam o fim da escravidão, mas eles queriam o fim da escravidão, gente, era imediato. Eles não queriam nenhum processo para levar o fim da escravidão, eles queriam o fim da escravidão imediato, certo? Participação das camadas populares e escravos, que eu acabei de falar para vocês. Fim das desigualdades sociais. Aqui tem defesa da redistribuição de terras, ou seja, reforma agrária e fim da desigualdade social. Gente, eles já pregavam a igualdade social, que era uma ideia iluminista, é uma ideia ambiciosa, é uma ideia agressiva para os padrões da época, e eles já pretendiam isso, o fim da desigualdade, uma reforma agrária, certo? Ou seja, tirar as terras dos ricos e dar para quem precisa. Abertura dos portos, ou seja, o fim do pacto colonial também. Valorização do exército. Eles queriam que o exército fosse mais, tivesse o soldo melhorado, os salários fossem melhor. Igualdade política e jurídica entre os cidadãos, está vendo? Além de igualdade social, eles queriam igualdade política e jurídica de todos os cidadãos. Aí inclui todos mesmo, desde negro ao branco, desde o rico ao pobre. Por isso que eu disse a vocês que essa Conjuração Baiana, ela tem um teor socialista muito forte. Mesmo que eles não tenham percebido na época. Eles não tenham percebido isso na época. Aliás, na época essa ideia socialista ainda não tinha. A ideia socialista só vai estourar no século XIX. O caráter popular e a presença de negros no movimento trouxe pânico da haitização da Bahia. Ou seja, a elite caiu fora. Por quê? Porque a elite tinha medo de acontecer na Bahia o que aconteceu no Haiti, onde os negros mataram praticamente os brancos. Então a elite caiu fora. A elite que apoiava o movimento disse: eu não vou por aqui não quero ficar perto desse povo não. Eles ficaram com medo, a elite baiana, de que acontecesse em Salvador, na Bahia, o que aconteceu no Haiti, certo? Havia uma tendência ao anticlericalismo devido à influência do racionalismo das luzes. Olha, nós vimos no iluminismo
de que o iluminismo, as ideias liberais iluministas, combatia a monarquia absolutista, ou seja, o antigo regime, a monarquia absolutista, o mercantilismo e a Igreja Católica. Então, se esse movimento era um movimento influenciado pelas ideias iluministas, mais precisamente pela Revolução Francesa, eles vão combater a Igreja Católica. Então é um movimento de tendência anticlerical, ou seja, anti-Igreja Católica, certo? Devido à influência do racionalismo das luzes aqui é o que? Iluminismo. Lembra que o iluminismo também é chamado de século das luzes? Ou período ilustrado? Racionalismo, baseado nas ideias, no pensamento, no questionamento, no raciocínio científico, certo? Ok, vamos continuar. Apesar da participação de elementos de expressiva condição social, como Cipriano Barata, Muniz Barreto e os tenentes Hermógenes Pantoja e Oliveira Borges, a liderança efetiva da revolta coube aos alfaiates e aos soldados. Olha só, apesar de o movimento ainda ter alguns representantes de uma classe que tinha uma determinada condição social, como a classe média, apesar da classe média ser representada aqui, o movimento era liderado pelos alfaiates e pelos soldados, ou seja, uma classe que não é bem uma classe alta, nem média podemos dizer, é uma classe que sobrevive, certo? Uma classe que sobrevive. Está aqui o médico e jornalista Cipriano Barata, classe média, Cipriano Barata, classe média, não fazia parte nem da elite, classe média. A elite caiu fora logo no início. Bom, no dia 12 de agosto de 1798, foi divulgado um manifesto pelos rebeldes. Manifesto, esses panfletos, eles espalharam por toda Salvador, e pelo Recôncavo também, certo? Mostrando os seus ideais. O governador Dom Fernando de Portugal, com base em denúncias, não tardou a prender os suspeitos. Assim como em Confidência Mineira, aqui também houve uma traição, certo? Houve uma traição aqui e o governador não teve dúvidas, mandou prender todos os suspeitos. João de Deus, Manuel Faustino e Luiz Gonzaga foram enforcados, certo? Gente, aqui está a Praça da Piedade, quem conhece Salvador, essa igreja ainda existe até hoje lá, certo? Essa igreja existe até hoje e aqui fica aquela pracinha. É lá na Praça da Piedade que está uma homenagem aos conjurados baianos. Está lá uma placa em homenagem aos conjurados baianos. Certo? Para encerrar, vamos falar da Revolução Pernambucana, certo? Rapidinho também. Influências, também decadência da lavoura canavieira, a mesma coisa da conjuração baiana. Porque o Nordeste, gente, era o quê? O Nordeste, cana-de-açúcar. O ouro que foi no Sudeste, certo? O ouro forte foi no Sudeste, certo? Seminário de Olinda, centro difusor das ideias liberais do Nordeste. Os seminaristas, estudiosos, começaram a divulgar as ideias iluministas pelo Nordeste, assim como os baianos também começaram a divulgar essas ideias. Areópago de Itambé, sociedade secreta, provavelmente maçônica. O Areópago de Itambé, assim como os Cavaleiros da Luz em Salvador, o Areópago de Itambé era uma loja maçônica, fundada pelo padre Arruda Câmara. Gente, naquela época tinha muitos religiosos ligados à maçonaria, certo? A igreja só vai romper com a maçonaria no Segundo Império, no governo de Dom Pedro II. Descontentamento com o governo da província de Pernambuco, certo? Como que vai estar satisfeito com a província que só oprime? Não tem como. Antecedentes, ou seja, o que estava acontecendo em Pernambuco para acontecer essa revolução. Em 1801, ocorreu uma conspiração separatista liderada pela família Cavalcante e Albuquerque, proprietário do engenho Suassuna. Família de poderosos, família de ricos, de grandes proprietários de terra, se rebelou contra o governo de Portugal, certo? Mas não deu em nada, mas uma sementinha já foi lançada ali. Influenciados pelos acontecimentos europeus, que acontecimentos europeus? As ideias iluministas e o movimento que pretendia tomar Napoleão como protetor da rebelião brasileira.
Ao mesmo tempo que essas ideias iluministas começaram a povoar toda a Europa, o movimento pretendia tomar Napoleão protetor da rebelião brasileira. Por quê? Porque Napoleão Bonaparte liderou a burguesia que rompeu, aliás, que rompeu não, que decapitou a monarquia absolutista na França, Luís XVI, certo? O episódio foi abafado, uma vez que os conspiradores eram pessoas muito influentes. Lusofobismo. Aí você diz, professor, que nome é esse? Lusofobismo. Gente, lusofobismo é fobia ao luso. O que é luso? Luso é português. Portugal, gente, ele foi fundado numa região onde era a Lusitânia. Por isso que os portugueses são chamados de lusos, certo? A sociedade, no Brasil tem a Sociedade Luso-Brasileira. É uma academia que tem, que são representantes de Portugal e do Brasil. Então, luso refere-se a Portugal. Fobia é medo, quer dizer, aversão, ódio a tudo que é português. Ou seja, a raiva dos portugueses, certo? A presença da corte portuguesa gerou um grande descontentamento entre os colonos, não só de Pernambuco, como de toda a região. Gastos militares ocasionados pelas campanhas de D. João na Guiana e na província cisplatina. D. João na Guiana foi quando D. João invadiu a Guiana francesa para se vingar de Napoleão Bonaparte, porque a família real portuguesa vai vir para o Brasil por causa de Napoleão Bonaparte. Aí D. João, para se vingar de Napoleão, invade a Guiana, que pertencia à França. E a província cisplatina, D. João invade porque pertencia à Espanha, porque Napoleão se uniu à Espanha para invadir Portugal. Por isso que a família real portuguesa veio para o Brasil. Para manter a administração real, decretou-se o aumento de taxas sobre o açúcar, o tabaco e o couro, produtos de origem nordestina. Ou seja, os produtos de origem nordestina foi taxado, ou seja, ficou mais caro por causa do aumento dos impostos. E isso prejudicou os comerciantes, certo? Não só de Pernambuco, como de toda a região. Crescia o ódio à oficialidade, ao clero e aos comerciantes lusitanos, ou seja, português. Crescia o ódio tanto aos comerciantes de Portugal quanto à Igreja Católica, porque eles eram baseados nas ideias iluministas, certo? Integraram o movimento os padres Miguelinho, João Ribeiro e Frei Caneca. Aí você diz, mas como que eles tinham ódio se tinham membros da Igreja Católica e eles tinham ódio da Igreja? Sim, gente, a reforma religiosa que vai acontecer em 1517, ela surgiu dentro do seio da Igreja Católica. Ela foi toda alicerçada, tramada por membros da Igreja Católica. Não quer dizer que na Igreja Católica vai existir pessoas que concordam com as ideias. Não. Pessoas que discordavam muito das ideias. E essas pessoas, entre eles estava esse aqui. Membros da elite, como o ouvidor Carlos Ribeiro de Andrade, irmão de José Bonifácio, o advogado José Luiz de Mendonça, o capitão Domingos Teotônio, Jorge. Então percebe-se que aqui também vai ter um pouco uma participação da elite, certo? Vai ter uma participação da elite. Os comerciantes Antônio da Cruz e o capixaba Domingos José Martins, ambos maçons. Se era maçom, gente, naquele momento era rico, era abastado, era elite, certo? Capixaba de Itapemirim estudou na Bahia, em Lisboa, os comerciantes Antônio Luiz, o mulato, e o capixaba Domingos José Martins, ambos maçons. Olha aí o capixaba, esse cara que vocês estão vendo aí, estudou na Bahia e em Lisboa, tornou-se comerciante em Londres, onde teria se iniciado na maçonaria. Ao retornar no Brasil, fixou-se em Recife e vai ser um dos líderes da Revolução Pernambucana. Representava o comércio na Junta Revolucionária de 1817. Defendia o fim da escravidão, certo? O movimento foi deflagrado, ou seja, ele começou quando chegou a Pernambuco o decreto da prisão dos suspeitos e repressão à maçonaria. Ou seja, quando Portugal decretou prisão aos suspeitos, quando Portugal começou a oprimir a maçonaria, aí o movimento foi deflagrado. O movimento foi estourado, foi eclodido, certo? Aí está uma imagem do Campo das Princesas em Recife, onde aconteceu o movimento. A revolta militar, a tentativa de prisão do capitão José de Barros Lima, o Leão Coroado, mobilizou os militares na revolta, ou seja, os militares também participaram da revolta da Revolução Pernambucana. É lógico que eles não vão conseguir combater, lutar e ganhar contra o exército brasileiro, mas eles participaram.
A rápida adesão do exército, liderado pelo capitão Pedro Pedroso, foi decisiva para a expansão da revolta. Ou seja, parte do exército aderiu à revolta. Agora, que exército, gente? Parte do exército de Pernambuco, de Recife, não o exército brasileiro, certo? O governador Caetano Pinto Montenegro foi deposto. Propostas e avanços. O que era que os revolucionários de Pernambuco propunham? Elaboração da lei orgânica, ou seja, de uma constituição, defesa da república e da liberdade econômica, defesa da república, então é um movimento separatista, certo? E da liberdade econômica, iluminismo. Defesa da abolição gradual da escravidão. Observe que essa diferença aqui da Conjuração Baiana, a Conjuração Baiana diz abolição imediata, agora. Aqui não, a Revolução Pernambucana já é a abolição gradual, aos poucos, lenta, mas de qualquer forma gera um avanço. Pedido de apoio à Argentina, Inglaterra e Estados Unidos, ou seja, os pernambucanos pediram apoio à Argentina, à Inglaterra e Estados Unidos, e os pernambucanos receberam apoio de Alagoas, Paraíba e Rio Grande do Norte, certo? O movimento foi considerado um dos mais importantes. Aliás, eu considero de todos esses movimentos, a Conjuração Baiana e a Conjuração Pernambucana, o mais importante, muito mais importante do que a Inconfidência Mineira. É lógico que a Inconfidência Mineira não deixa de ter sua importância, mas a Conjuração Baiana foi muito mais relevante no processo histórico do que a Inconfidência Mineira, certo? E a Revolução Pernambucana também foi importante, certo? Apesar de que a Revolução Pernambucana já se deu um pouco depois da Conjuração Baiana e da Conjuração Mineira. Tratou-se de uma revolta de cunho liberal, ideias iluministas, apoiado pela burguesia, porque vocês sabem que o movimento iluminista foi todo ele burguês. Então, ideias liberais, ideias iluministas, ideias burguesas, que contou a participação das camadas médias, descontente com o pacto colonial, ou seja, não teve aquela participação do povão, como teve a Conjuração Baiana. Como eu disse, que ela teve um caráter socialista, a Conjuração Baiana, certo? Por isso que aqui na Revolução de Pernambuco, o fim da abolição eles querem gradual, calma, devagar, a gente chega lá, certo? Bahia não, queria imediato o fim da escravidão, certo? Bom, gente, é isso aí. Com isso a gente chega ao fim da aula. O módulo de vocês só trata da Conjuração Baiana e da Inconfidência Mineira, mas eu acrescentei a Revolução Pernambucana para dar mais um tchan nas rebeliões separatistas para vocês, ok? É isso aí, galera. Tchau, tchau.